Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um PCDcast. PCDcast de hoje com orientações importantíssimas para você, pessoa com deficiência, você, pessoa com doença grave, sobre o direito às isenções. Mas, antes de qualquer coisa, se você é novo no canal, aproveite, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Nós aqui do canal do Michael, nós do grupo Somos Todos PCD. Participe, acesse somostodospcd.com. Participe do nosso grupo de WhatsApp e do grupo do Telegram. Lá no WhatsApp, quando você acessar, na descrição do grupo já tem um link de acesso ao Telegram e no Telegram você já vai poder bater um papo com o pessoal que está no grupo já, com a gente, tá bom? Muito bem, então, Dr. Roberto de Faria, como sempre, seja bem-vindo a mais um PCDcast. Olá, Michael, sempre um prazer participar e hoje eu trouxe alguns casos interessantes aí que muita gente vai acabar se identificando e vou trazer essas orientações do que pode ser feito. Um grande abraço. Hein? Maravilha, doutor. Vamos conversar, pessoal, vamos começar a nossa conversa sobre o direito às isenções. Caso muito comum é problemas na coluna. O problema na coluna, gente, é uma coisa que faz com que muitas pessoas desesperadas, né? Só quem tem problemas na coluna, tem situações graves de coluna, que dão direito às isenções. Eu tô com uma pergunta aqui, já vou colocar agora na tela para vocês, do nosso amigo José Carlos Santos. Ele falou o seguinte, ele vendo os vídeos, ele perguntou se ele tinha direito, porque ele foi operado da coluna. Muito bem, então, gente, vamos analisar aqui a situação da coluna e o direito às isenções. Em primeiro lugar, uma pessoa ser operada da coluna, precisar passar por uma cirurgia da coluna, a situação dela é grave. Ninguém vai para uma mesa de cirurgia operar uma coluna por uma situação simples, leve. Então, os casos onde as pessoas elas têm uma situação grave de coluna, pode sim dar direito à isenção. Por que eu falo pode dar direito à isenção? Porque eu não sou o perito que vai avaliar a sua situação. Você tem a sua situação, exames médicos, relatórios médicos, você vai passar por uma perícia. O perito ele também não está ali para poder fazer um diagnóstico da sua situação. Quem tem que fazer isso é o seu médico. Ele define através ali de um relatório médico e o perito ele vai fazer a perícia, verificar se as informações ali que você está passando e uma avaliação que ele pode fazer com você ali no consultório batem e enquadram você balizado nas informações do laudo médico que descreve o direito à isenção. Então a gente tem essa situação. É óbvio que tem pessoas que têm problemas sérios que podem ter direito à isenção ou de cara deveriam ter direito à isenção e que eventualmente não têm acesso ao direito. E quando eu falo acesso ao direito, eu já falo lá no começo, casos de condutores, né? Pessoas que estão buscando a CNH especial, que para quem é pessoa com deficiência condutora, é documento fundamental no processo de isenção. E aí, eu vou passar agora para o Dr. Faria duas situações, né? Situação de uma pessoa que tem certeza, olha, o meu problema de coluna aqui, ele gera uma parestesia, um formigamento, eu não posso contar com um dos membros do corpo para poder dirigir, né? Então por isso eu deveria sim ter acesso à CNH especial, não posso dirigir um carro convencional. E também tem as pessoas que perdem a CNH especial nessas condições, muitas pessoas com problemas de coluna, pessoas aqui como o José Carlos. E aí eu falo com o Faria, né, porque eu estou falando para vocês aqui a parte administrativa, né, a nível de administrativo, que você passa ali pelo médico, consegue o laudo, entra com o pedido de isenção, ainda vai ser avaliado por os fiscais. Mas, Faria, uma situação como essa, de uma pessoa que ela tem certeza que tem direito à isenção, passou por uma perícia médica e não conseguiu ser reconhecida como pessoa com deficiência para fins de direção. Ou ainda uma pessoa que tem uma CNH especial há muito tempo, foi fazer a renovação e, como o José Carlos, tem um problema sério de coluna que faz com que ela tenha uma redução de mobilidade de pelo menos um membro, mas perdeu as restrições da CNH. Quais seriam os caminhos para essa pessoa obter ou recuperar a sua CNH hoje? O primeiro passo tem aquele prazo dos 30 dias. Então, você solicita uma junta médica para avaliar, né, na verdade, reavaliar se o médico
agiu corretamente. Então, o importante é solicitar a junta médica perante o Detran. Agora, se já transcorreu esse prazo de 30 dias, aí a pessoa ou ela espera um ano para depois começar o processo novamente, ou ela vai direto para o Poder Judiciário tentar o reconhecimento da situação dela como PCD. Porque está acontecendo isso, então as pessoas têm que tomar cuidado. Primeiramente, não perder o prazo de 30 dias. Isso é o que eu aconselho logo de imediato. E depois, se caso a junta não reconhecer ou a pessoa com deficiência perdeu o prazo, aí sim procurar o Poder Judiciário. Olha só, pessoal, muita atenção ao que o Dr. Faria falou. Se você passou por essa situação, na questão da renovação, você tem um prazo ali de 30 dias para você recorrer à junta especial. Isso é muito importante, porque senão você vai perder a CNH especial. Vai ter que passar por todo, dependendo da região e do tipo de restrição, você vai passar por todo o processo de reabilitação especial. Esse é um ponto. E outro ponto é você, caso não consiga a recuperação da CNH, você tem certeza, houve um erro por parte da perícia médica. Você tem que buscar judicialmente através de um advogado de sua confiança, tá bom? É muito importante que você busque a recuperação do seu direito à CNH especial. Gente, vamos virar a pauta. Muito bem, então, a gente tem uma situação aqui, Faria, de uma pessoa que está preocupada a respeito do bloqueio do Detran, a restrição de venda do carro PCD. Então vamos lá, vou mostrar para vocês essa situação aqui, que é a do Inácio. O Inácio, ele falou o seguinte: Michael, como faço para saber se o meu veículo está com bloqueio? Estou vendendo meu carro e fiquei preocupado com essa notícia. O Inácio Nascimento, muito obrigado pelo comentário, Inácio. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A restrição, já teve duas situações, são duas situações comuns. Eu tenho pessoas que, na hora que vão fazer a transferência do carro, a restrição ela está constando lá no sistema. Já cumpriu os 2 anos, né, no caso de ser somente isenção de IPI. Ou se a pessoa, o carro dela foi comprado com isenção de ICMS, administrativamente eu falo para vocês, são 4 anos. Cumpriu os 4 anos. Só que está a restrição ali, o bloqueio do tempo de restrição tributária aparecendo no sistema. O normal é que na hora que for o processo de transferência para o novo comprador, ele for protocolado no Detran, esse processo ele vai ser avaliado e essa restrição vai ser baixada no momento porque cumpriu o prazo, tá? Existe uma outra situação, situações onde a pessoa pega e ela acompanha a gente e manda, olha aqui, ó, Michael, eu tô com... O meu carro ele tinha restrição tributária, só que não está aparecendo mais a restrição tributária. Olha que interessante. Isso aconteceu comigo, viu, Faria? Meu carro comprado com isenção de IPI, ele já não tinha mais a restrição tributária quando completou os 2 anos. Então os caras foram lá e baixaram, ou foi automático, ou alguém manualmente baixou. Então essa situação normal, é o certo. Só que o que está acontecendo? Tem pessoas que, na hora que vão fazer a transferência, está aparecendo ali ainda o bloqueio, ela vai toda feliz, arruma o comprador, vai fazer a transferência e não consegue fazer a transferência. O Detran diz, olha, não posso transferir, tem um bloqueio, tem uma restrição tributária. E o pessoal lá do Detran, às vezes, né, e na maioria das vezes, quando acontece essa situação, eles até orientam errado a pessoa, dizem assim, ó, você tem que buscar pedir para a Secretaria da Fazenda baixar a restrição, pedir para a Receita Federal baixar essa restrição. Então nós temos esse problema. Isso é um erro por parte do Detran. E aí eu levo essa situação para o Dr. Faria, né? Faria, que tipo de recomendação que a gente dá para essas pessoas? Porque aqui, no caso, o Inácio, ele está preocupado. Então, uma coisa que ele pode fazer já é verificar se ele está em um dos lados, né? O lado de quem já tem automaticamente o bloqueio caído por terra. Mas se ele permanecer e na hora da transferência ele ter problemas, quais são os caminhos que ele pode estar buscando para poder não perder a venda, considerando que ele tem direito a vender o carro dele, que ele cumpriu todos os requisitos para poder estar vendendo o carro dele agora? O Inácio, assim, na verdade, toda pessoa com deficiência vai ter a restrição. Esse exemplo que você deu é muito raro acontecer uma baixa automática. Então, vai cumprir o prazo e mesmo assim vai ficar lá a restrição,
que é um procedimento simples, desde que tenha passado o prazo, a pessoa vai conseguir administrativamente, sem problema nenhum. Como você bem falou, o IPI 2 anos, IPI ICMS 4 anos. Temos aqueles casos das ações judiciais, que são as pessoas que compraram até 19 de outubro, ainda não completaram 4 anos, mas também têm o direito de vender, mas nesses casos a pessoa precisa procurar o Poder Judiciário para conseguir. Agora, o Inácio, ele tem que procurar um despachante e fazer a pesquisa. É simples, ou no Poupa Tempo, ele vai estar lá. Inclusive, se ele tiver a carteira digital de trânsito, ele consegue também ver o impedimento, a restrição do benefício fiscal. Então, tem essas 3 coisas. Procura um despachante, baixa a carteira digital, que consegue verificar se o carro está com essa restrição administrativa referente a PCD. E provavelmente vai estar, tá? O Inácio, ele vai. Agora, se ele cumpriu o prazo, tranquilo, ele vai procurar um escritório aí de sua confiança para pedir a baixa administrativa. Se ele estiver dentro da 19 de outubro de 2020 e comprou com IPI e ICMS, aí sim ele vai ter que procurar um advogado. Vejam só, pessoal, a importância de você estar ligado no que está acontecendo. Você tem que estar preparado para esse tipo de situação. Então, busque saber da sua situação, porque é muito comum, tá, gente? A gente só vai se ligar na situação da documentação nossa quando estiver chegando ali um vencimento ou uma situação que você vai precisar mexer. Não é verdade? Normalmente a gente esquece os nossos documentos, põe num canto lá. Isso é todo mundo, tá? Eu também tenho esse tipo de situação, essa tendência. E aí a gente, especialmente no tocante às questões das isenções de impostos, tem que monitorar, porque você sabe muito bem o que está acontecendo. Os caras estão tirando direitos. E imagine você ser pego com as calças na mão, né? Numa situação onde você vai precisar, por exemplo, fazer a venda do seu carro, onde você vai precisar não perder um negócio. Então é importante que você se atente às orientações que o Dr. Faria passou, tá bom? Vamos girar o assunto, pessoal. Vamos falar de novo sobre CNH. Vamos conversar com vocês sobre CNH, falar sobre a CNH especial. Vou falar em 2 pontos. Número 1, a gente até comentou sobre a importância de você estar preparado para uma renovação de CNH. Então é importante que quando você vai fazer a renovação da CNH, você leve os seus exames médicos. Tem gente que acha que não deve, Faria, levar nada, vai simplesmente faz a marcação ali para a CNH especial e vai com a cara e a coragem, com a restrição e com a deficiência que a pessoa tem para poder ser avaliada. Tem gente que não precisa nem ser tocada, gente. Tem muitas pessoas, mulheres, que reclamam, acham humilhante passar pela situação de estar mostrando, sendo tocada, e sendo que ela tem o médico dela, já tem um diagnóstico, tem muitas vezes ali ela já está numa situação que já tem a CNH especial, está buscando uma renovação e o pessoal reclama, porque às vezes a pessoa vai despreparada e o médico ele fica numa situação complicada, né? Aí eu vou ficar do lado dos médicos que você vem lá com poucos exames, ele vai simplesmente pegar, ele não vai pegar a tua ficha, o teu Renache, e vai simplesmente ver que, compareceu, já colocou a digital ali, assinou, então agora eu vou colocar aqui a renovação. Não, a pessoa tem que fazer, é para isso que existe a renovação, sempre para fazer uma nova avaliação, mesmo que seja simples, só que você tem que estar ajudando ali o perito a ajudar você. Então o que você precisa fazer? Levar os relatórios médicos que você tem disponíveis, atualizados, exames atualizados que você tem, os mais novos que você tiver disponível. E assim fazer a renovação da sua CNH. E como a gente já disse aqui em outras partes do vídeo ou de outros vídeos, a importância de você estar buscando na renovação, né, se tiver uma situação de indeferimento, buscar um recurso, recorrer daquilo administrativamente e, se necessário, judicialmente. Por isso que é importante que você não dê sorte para o azar. Procure, eu vou fazer a renovação. Procura o escritório de isenção de sua confiança. Procura o escritório de isenção de sua confiança para poder te dar todas essas orientações, reforçar, ele conhece a documentação, para que você possa buscar a renovação de maneira segura. Entre em contato com um de nossos parceiros, a gente tem link na descrição desse vídeo, você pode também entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp que está aqui na tela, tá bom? E aí, temos uma situação que é normal, que a pessoa com deficiência,
ela que tem CNH, ela também toma multa, né, Faria? Pessoa com deficiência está dirigindo, quem dirige está sujeito a tomar multa. Eu lembro que eu fiquei muitos anos, depois que eu tirei a habilitação, eu não tomava multa. Não tomava. Um belo de um dia, uma situação. A primeira multa que eu tomei na minha vida foi de radar. E eu nem sabia, nem percebi que tinha um radar ali. Eu tomei na estrada essa multa, Faria. E a gente está sujeito, especialmente na época que a gente vive, onde tem radar em tudo que é lugar, né? Pode acontecer uma distração e você ser autuado. Como eu disse, pessoas com deficiência tomam multas, pessoas com deficiência têm CNH suspensa e pessoa com deficiência também tem CNH cassada. Então a gente tem uma situação aqui que acontece com muitas pessoas com deficiência, especialmente pessoas já mais velhas, que já estão com a sua situação estabelecida e acabam ajudando familiares, né, Faria? Traz pra gente, por favor, essa situação e aí a gente traz aí o caso que você trouxe pra gente pra tela também. Eu trouxe exatamente por uma situação peculiar, que a pessoa é cadeirante, né? Ela é uma pessoa com deficiência, possui recursos e acabou comprando uma moto para a sobrinha. E comprou no nome dele, porque ela foi financiada, não tinha recurso, o nome não foi aprovado, comprou no nome dele. Mas quem dirige é a sobrinha, porque ele não tem condição, ele nem tem carta de moto, né? Ele é cadeirante. Ele consegue dirigir um veículo adaptado para suas necessidades, mas não uma motocicleta. E ele estava cumprindo a suspensão do direito de dirigir normalmente, e a sobrinha tomou a multa, e essa multa, por algum motivo, não chegou, ele não conseguiu indicar. E pelo fato da não indicação, gerou um processo de cassação do direito de dirigir dele. E ele acabou não apresentando as defesas administrativas na época e teve o seu direito de dirigir cassado. Aí me procurou e a gente teve que entrar com uma ação declaratória de nulidade desse ato administrativo, mostrando, né, para o juiz, a penalidade de cassação é personalíssima. Ela não pode ir além do condutor, né? Então, a gente provou que não era ele que estava dirigindo, óbvio, né? Tem vídeos, fotos, e o juiz julgou procedente a ação para anular o processo de cassação pelo caráter personalíssimo e transferiu a pontuação daquela infração para a sobrinha. E então se fez justiça nesse caso, porque não tinha cabimento uma multa cometida na motocicleta gerar a cassação do direito de dirigir da pessoa com deficiência, porque o que ela não pode fazer no período de suspensão? Ela não pode dirigir o veículo. E ele cumpriu rigorosamente, não estava dirigindo nenhum veículo, e para piorar, a motocicleta, né, que ele não consegue dirigir, que gerou essa multa na motocicleta, que gerou o processo de cassação. Então, não sei se tu colocou na tela aí Eu estou colocando agora, Faria, na tela. Eu estou aqui com portanto, razão, é essa parte aqui, né? Isso é, vou ler só esse pequeno trecho, mas já dá para entender, como eu falei, né? Razão assiste ao autor, posto que demonstrada a impossibilidade de ter sido ele o condutor do veículo no momento da infração hora discutida, além de ter sido indicada a real condutora, as folhas 25, mesmo que somente na seara judicial. Como eu falei, nós indicamos no processo judicial. O que se mostra possível, consoante o entendimento dos tribunais superiores, conforme supracitado. O que eu quero dizer aqui, Michael? Para explicar para o pessoal, não é só o caso grotesco dele, né? Que esse caso estava bem fácil, não conseguia dirigir o veículo, mas outros casos que a pessoa às vezes não estava dirigindo. Maria era a mulher que estava dirigindo. Então tem vários meios de prova, tem a pólice do seguro, como indicando a condutora. Então, não é só nesses casos assim mais claros, mas também outros casos. Se ela não foi flagrada na condução do veículo, ela tem direito de defesa para mostrar que não era ela que estava dirigindo no momento da infração. Isso é muito comum e o judiciário tem aceitado, porque exatamente como eu falei anteriormente, a penalidade é um caráter personalíssimo. Ninguém pode... o legislador, qual a intenção do legislador? É punir o motorista, e não aquele proprietário que por algum motivo não indicou. Então tem vários casos favoráveis aí ao motorista que se encontra nessa situação. Então ele no final aqui,
desta feita, face mister, a transferência das pontuações do auto de infração para a condutora indicada, ora coautora, declarando-se, portanto, a nulidade do processo administrativo. Julgo procedente em parte o pleito autoral nos artigos. Por que em parte aqui? Porque ele não deu a nulidade do auto de infração, ele só deu a nulidade do processo de cassação. Que a gente também, como ele não recebeu a multa no prazo para indicar, nós entendemos que a multa também é nula porque não cumpriu o artigo 280, mas aqui o juiz não reconheceu a nulidade do auto de infração, a multa é válida, é devida, porém os pontos não podem ir para o proprietário do veículo que comprovou que não era ele que estava dirigindo. Pessoal, essa situação pode acontecer com você também. Então você que está com a pontuação estourada na CNH, você precisa resolver a sua situação o mais rápido possível, porque a pessoa com deficiência, o carro a gente fala, né, que é a extensão do corpo da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não pode ficar sem o carro. Existem N situações de pessoas preocupadíssimas aqui, inclusive naquele tempo entre venda do carro e busca de um novo pedido, já feito junto à concessionária, desesperadas, porque estão um tempão, já venderam o carro e ficaram sem carro, não tem condições, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, não dê sorte pro azar. Se uma situação como essa acontecer, você tem que agir o mais rápido possível, tá? Se você está numa situação onde sua CNH ali está sendo cassada, é uma situação onde você vai deixar de ser motorista e vai ter que passar por todo o processo de reabilitação. Cassar a CNH significa perder a habilitação e não é só fazer aulas de adaptação ali não. Aquela aulinha que você fez quatro aulas para poder mudar a CNH para especial, você vai ter que começar do zero absoluto, depois de um tempo inclusive. Então não dê sorte pro azar. Se você está nessa situação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp que está aqui no vídeo, tá bom? E aí a gente gira o assunto e a gente fala, pessoal, sobre laudo médico. Uma situação de laudo médico aqui que eu quero compartilhar com vocês. Estou colocando agora em tela, que é a do Éder. O Éder, ele faz 2 anos que ele teve um diagnóstico de espondilite anquilosante, que pela lei é considerada doença PCD. Mas agora eu gostaria de saber, né, o que precisa para dar entrada nos direitos, já tendo o laudo médico que o especialista que cuida do caso dele fez. Então vou responder aqui o Éder e todas as pessoas com deficiência no geral, independente da sua patologia, tá? Bem, em primeiro lugar, pessoal, é muito comum uma pessoa que tem uma patologia, descobriu, enfim, recentemente que está ali aquela patologia, uma situação crônica e que gera, inclusive, condições previstas em lei, ela pegar e ficar sabendo que ela vi na lista que eu tenho direito. Tá, então vamos lá. Espondilite anquilosante, tem direito à isenção para carro PCD? Não. Essa patologia não está na lista de doenças ou condições previstas em lei. Agora, você pode verificar, você pode, por exemplo, dar uma olhada na Lei 8989 de 1995, que fala sobre a isenção de IPI. Aquela ali é a principal, aquela ali basicamente se estende às demais isenções. Você vai ver que não está a espondilite anquilosante. Então, quem tem espondilite anquilosante não é legalmente pessoa com deficiência, é uma pessoa que tem a patologia. Agora, essa patologia, como qualquer outro tipo de patologia, pode gerar a condição prevista em lei. A gente já falou em outra situação sobre a pessoa com problemas na coluna, e a mesma coisa se aplica para quem tem espondilite anquilosante. Essa pessoa pode ter direito às isenções. O que é importante? Em primeiro lugar, a situação aqui do Éder, ele tem um laudo médico, do médico especialista que cuida da situação dele, com certeza acompanhado desse documento também tem os exames médicos dele, ele vai pegar e vai passar por uma perícia médica. Aí sim, buscando a alteração da sua CNH normal para CNH especial. E aí, ó, conseguiu ali. O médico vai dizer para você se você tem uma situação, uma condição onde você terá que dirigir um veículo não convencional, um veículo que é adaptado para a sua condição. Aí você, meu amigo, foi enquadrado como pessoa com deficiência, por exemplo, com monoparesia de membro superior. Isso sim está descrito dentro da lei, tá bom? Aí sim você teria direito à isenção. Tá? Então isso é muito importante deixar claro, né, Faria, que as pessoas, é muito comum, a pessoa pega e vem para cima da gente, ó, eu tenho essa condição aqui, eu sou, por exemplo, pessoa monocular, eu tenho uma visão reduzida, uma das vistas está com a visão reduzida, e eu fiquei sabendo que eu tenho direito à isenção, como é que eu faço para poder buscar o meu direito?
Calma, né? Tem que pegar e ainda ser avaliado por uma perícia médica que vai identificar se a sua patologia gerou a condição prevista em lei. Na verdade, a busca é pela condição. A condição estando instalada, a condição prevista em lei. E aí a gente tem uma outra situação aqui, pessoal. Venda antes de 4 anos. Nós temos uma vitória da pessoa com deficiência, que essa pessoa ela completou o tempo de restrição baseado em quando ela comprou o seu carro. Uma situação que o Dr. Faria traz pra gente no vídeo de hoje, Faria. Fala mais sobre essa vitória da pessoa com deficiência, Faria. Essa decisão que eu trouxe já é uma decisão definitiva, foi proferida pelo Colégio Recursal de Santos, tá? Eu vou ler o trechinho final aqui. Assim, se no momento da aquisição do veículo, em 2019, a regra vigente previa o prazo de 2 anos para a alienação do bem, não pode o contribuinte ser penalizado por ter cumprido o período estabelecido pela legislação estadual em vigor àquela época. Não fosse assim, a nova norma retroagiria para causar situação mais gravosa recorrida, em afronta aos termos do artigo 150, inciso 3, a linha A, da Constituição Federal, bem como o artigo 146 do Código Tributário Nacional. O que ele quis dizer aqui, para o pessoal entender? É que a norma ela não pode retroagir para prejudicar o contribuinte. Então, essa norma, a lei nova, o decreto editado pelo governador João Dória, que prejudicou imensamente a pessoa com deficiência, ele não pode retroagir e atingir os casos passados. Então, quem comprou até a edição do decreto, até 19 de outubro de 2020, pode sim obter na Justiça autorização para venda, proibição que a Fazenda cobre esse imposto pela venda dos 4 anos e ainda mais, a autorização para a compra de um novo veículo sem obedecer esse prazo de 4 anos do veículo anterior. Então é importante as pessoas procurarem sim o Poder Judiciário, porque não é só vender, também comprar um novo veículo. Olha aí, pessoal. Mais uma vitória da pessoa com deficiência e tá pacificada essa situação, tá? Então você que é do estado de São Paulo, você que comprou seu carro até o dia 19 de outubro de 2020, muita atenção, é até o dia 19 de outubro de 2020, e comprou com isenção de IPI e ICMS, comprou com IPI e ICMS, você pode ter direito a vender o seu carro com o prazo já completado na regra anterior, que eram somente 2 anos, e também tem a chance de fazer um novo pedido antes do prazo, não ter que esperar os 4 anos. Se você está nessa situação, você tem uma oportunidade, inclusive, de estar vendendo seu carro, não perca essa oportunidade, tá? Faça o que tem que ser feito, entre em contato conosco para que a gente passe orientações, indicações sobre essa situação. Busque o seu direito de poder vender o seu carro antes dos 4 anos, você que tem esse direito, você que é do estado de São Paulo e que atende todas essas condições que a gente passou, tá bom? Muito bem, girando a pauta, temos uma situação aqui de uma vitória da pessoa com deficiência, uma humilhação, né, Faria? Que a pessoa com deficiência corre o risco de passar, não obstante pessoas aí que têm o LOAS passam por essa situação de ter que abrir mão ou do LOAS ou da isenção de IPI, no caso, né, quando for comprar o carro 0 km, não a do IPVA, tá? Então, pessoa que recebe o LOAS, ela não tem problema na busca da isenção de IPVA. Mas nós temos aqui, especialmente, tá, a pessoa que tem uma legislação ali favorável para a pessoa com deficiência, mais moderna, como por exemplo em São Paulo, essa parte é a parte boa, né, de São Paulo, onde você não precisa colocar o veículo no nome por exemplo, de um menor de idade ou da pessoa que você é responsável, maior, interditado, tá? Você não precisa colocar. O que está vinculado ali, que automaticamente dá um alerta lá na Previdência, né, a questão do LOAS, é quando aparece um bem ali no CPF da pessoa que está recebendo o benefício. É importante também citar que isso é uma discussão muito forte, que um veículo ele não é uma renda, né? Ele é um patrimônio ali. Então, a pessoa que recebe o LOAS está vinculado à questão da renda, situação de miserabilidade, de grupo familiar debaixo do mesmo teto. Então, a gente tem essa situação aqui diferente. Uma humilhação que a pessoa com deficiência passou e não pôde ter acesso à isenção de IPI porque identificaram que ela, por ter apresentado um laudo de pessoa com deficiência mental, né, intelectual, que ela não deveria estar trabalhando. Olha só, vamos mostrar essa situação? O Faria vai contar essa história pra gente agora.
Michael, é mais um daqueles absurdos, né? Essa pessoa, ela tem um retardo mental, gravidade severa, profunda, né? Como a lei determina. Só que ela conseguiu um trabalho, né? O labor dela na empresa, vou citar o nome aqui, no McDonald's, cumprindo a sua cota lá de pessoa com deficiência, empregou o nosso cliente. E ele, na verdade, ele tem retardo mental, mas a atividade que ele exerce lá é uma atividade de entrega de sanduíche, limpa a mesa, então, que não exige nenhuma capacidade intelectual para exercer aquele trabalho. E a família entrou com o pedido, porque o carro ajuda, né, na locomoção da criança, e teve indeferimento do pedido de isenção de IPI exatamente porque ele exerce uma atividade laborativa. E o que nós entendemos que não, isso por si só não poderia impedir a obtenção das isenções de IPI. E o judiciário foi a favor da nossa tese e deu o direito à isenção também do IPI. Eu vou ler um trechinho aqui, você pode colocar na tela. Uhum. O juiz colocou o seguinte, ó, a deficiência ou retardo mental atende a todos os critérios. A deficiência ou retardo mental atende todos os critérios a seguir para cada nível de deficiência mental severa ou profunda. Deficiência mental severa, critérios obrigatoriamente cumulativos. Déficit significativo da comunicação, que pode ser feito através de palavras simples. Atraso acentuado no desenvolvimento psicomotor, alteração acentuada do padrão de marcha, autocuidado simples, sempre desenvolvido sob rigorosa supervisão. Déficit intelectual atendendo ao nível severo. Então ele fala, cumpre consignar que o fato de o autor ser capaz de exercer atividade laborativa não afasta por si só o reconhecimento à sua condição. Então, ante o exposto, resolvo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso 3, a linha A do CPC, para homologar o reconhecimento da procedência do pedido e declarar o direito do autor à isenção de IPI na aquisição de veículo automotor de fabricação nacional. Então, ele deu razão aos nossos argumentos e essa pessoa agora vai poder comprar o carro com isenção de IPI. Olha só, pessoal, mais uma situação que a gente está noticiando aqui de humilhação das pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência, ela tem o direito, entenda, quantos menores de idade, portanto pessoas ali incapazes, legalmente são incapazes e estão trabalhando, tem aprendiz, são pessoas que estão trabalhando sob supervisão. A pessoa com deficiência, isso faz parte inclusive da integração da pessoa com deficiência. Nada integra mais do que o trabalho, nada inclui mais do que o trabalho, ter um trabalho. E por causa de ela trabalhar, ela não teve o direito reconhecido à isenção. Isso é um absurdo, né? E que bom, né? Graças a Deus, graças ao trabalho aí do Faria, parabéns, viu, doutor? Conseguiu com que isso fosse revertido e que a pessoa tivesse acesso ao seu direito, que é um absurdo, né? Muito bem, então, gente. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Deixa eu agradecer aqui o Dr. Faria. Faria, obrigado, viu, por mais uma participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Michael. Estou sempre à disposição e semana que vem vou trazer mais alguns casos aí interessantes. Maravilha. Sigam Faria, pessoal, na rede social. Eu vou colocar aqui um trecho aqui do Instagram do Faria, chama ele no direct para conhecer mais sobre o trabalho dele. Muito bem, então, gente, muito obrigado pela audiência. Importante, você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa um curtir, ativa o sininho, curte o vídeo para que mais pessoas com deficiência tenham acesso a informações, aos seus direitos, a notícias. Então é importante que você ajude a gente para alcançar cada vez mais pessoas. Deixe seu comentário, o comentário pode virar um vídeo aqui, vários comentários apareceram em tela, como vocês viram. A gente pode estar respondendo vocês por vídeo ou por texto. A gente responde todos os comentários em todas as nossas redes sociais, tá bom? Participe também do grupo somostodispcd.com, WhatsApp e Telegram. Deus abençoe sua vida abundantemente. A esperança é a âncora da alma. Juntos somos fortes, somos todos PCD. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!